Oi pessoal, nesse vídeo eu vou resolver para vocês alguns exercícios envolvendo funções por partes, tá? Nesse exercício vai ser dado um gráfico e é pedido justamente como é que é a regra que descreve essa função. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão olhar o seguinte, aqui ó, a função ela está separada em três trechos, nesse trecho aqui, nesse outro e nesse aqui, que eu vou chamar de trecho 1, 2 e 3. No meu trecho 1, a função ela é uma função do primeiro grau desse tipo aqui. E ela está definida justamente nos valores de x, né? Se x for menor ou igual a menos 1. O trecho 2, eu tenho uma função constante, em que o x ele vale 1. Então, o meu f de x ele vale 1 se o x ele estiver entre menos 1 e 1, tá? Conforme mostra aqui. Esse trecho aqui que eu estou falando, ó, é o trecho entre menos 1 e 1. E eu tenho o terceiro trecho, em que a minha função, ela também é uma função do segundo grau, e agora provavelmente com um novo coeficiente angular e linear, se o meu x ele for maior ou igual a 1. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso determinar quem é que são esses meus A1, B1, A2 e B2. Né? Para isso, o que é que vocês vão fazer sempre? Vocês vão olhar os pontos que fazem parte daquele trecho da função. Então, nesse caso, para o primeiro trecho, vocês têm um ponto em que o x vale menos 5 e menos 3, e o ponto em que o x vale menos 1 e o y vale 1. Então, vocês vão pegar esses dois pontos, vão substituir nessa expressão aqui, e aí vocês vão chegar num sistema, tá? Eu vou fazer isso aqui um pouquinho mais rápido, para vocês verem como é que vai ficar o sistema. Bem, pessoal, aqui então eu tenho as duas expressões, ó, quando eu substituo o ponto daqui de baixo, eu tenho ela aqui, e quando eu substituo o ponto daqui de cima, eu tenho essa aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou só multiplicar essa de baixo por menos 1, para poder ficar mais fácil de reescrever o sistema para a gente calcular. Tá, pessoal, agora vocês podem só fazer o seguinte, vocês podem somar aqui as duas expressões, e aí vocês vão ter que esse B1 cancela com B1, e o A1 de vocês vai ser igual a 1. Se você substituir o valor de A1 nessa expressão, você consegue determinar quanto é que vale o seu B1. Desce lá, foca. Então, pessoal, naquela expressão que você tem lá em cima, o A1 ele vale 1 e o B1 vale 2. Então já tenho bem estabelecida como é que é a minha função naquele trecho ali em que o x é menor ou igual a menos 1. O segundo trecho eu já tinha, que era a minha função constante, então está faltando determinar como é que é a função nesse meu último trecho aqui, tá? E aí eu também posso usar esses dois pontos que eu conheço, né? Que é o ponto quando x é igual a 1, o y vale 1, e quando x é igual a 3, o y vale 3. Então eu vou pegar esses dois pontos e vou substituir eles nessa expressão aqui para poder determinar o meu A2 e B2. Vamos fazer isso aqui um pouquinho mais rápido. Multiplicando essa aqui de baixo por menos 1, vocês vão ter o seguinte.
Somando, vocês vão ter A2 igual a 1. E substituindo nessa expressão aqui, vocês vão ter que vai dar B2 igual a 0. O que era de se esperar, né? Já que para cada valor de x, eu tenho o mesmo valor de y. Então, nesse caso, o B2 é igual a 0, eu não preciso colocar o meu B2. E o meu A2, ele vale 1. Então, posso colocar 1 aqui, se eu quiser, ou nem colocar, né? Deixar o x. Então, essa aí é a minha regra que define essa função que foi dado o gráfico para vocês. Então, pessoal, para finalizar, vamos ver como é que fica o resultado aqui no GeoGebra. Então, eu tenho aqui meu f de x igual se o meu x for menor ou igual a menos 1, a minha função ela é x mais 2. Caso contrário, se o meu x estiver entre menos 1 e 1, a minha função é a função constante igual a 1. E, por último, se o meu x ele for maior ou igual a 1, a minha função é a função x. Para finalizar, eu vou dar um zoom aqui no gráfico para mostrar para vocês o meu ponto A. Quando o x é menos 5, eu tenho um f de menos 5. Está ali aquele ponto. É justamente o ponto menos 3 e menos 5. E o meu ponto B, quando o x ele é menos 1, eu tenho o meu f de menos 1. Está ali também. Quando x for 1, eu tenho um f de 1. Está ali mais um ponto. E quando x for 3, eu tenho o meu f de 3. Notem que são justamente aqueles pontos que a gente identificou naquela hora, né? O meu ponto menos 5 e menos 3, o meu ponto menos 1 e 1, o meu ponto 1 e 1 e o meu ponto 3 e 3, né? Conforme vocês podem comparar com o gráfico que vocês têm aí. Então é isso, galera. Bons estudos e até a próxima.